Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web. Bom, essa aula nós vamos fazer ela mais prática, tá? Na aula passada, na aula 4, a gente viu toda a questão teórica. Agora nós vamos fazer a parte prática, aqui funcionando mesmo no vídeo, né? Então, o primeiro elemento que a gente vai trabalhar é o elemento de listas, tá bom? O L e o L, ou seja, listas não ordenadas, né? E listas ordenadas, tá bom? Para começar, nós vamos criar aqui nós vamos abrir a pasta que a gente tem trabalhado e vamos fazer um teste, criar uma página teste aula 5.html, ok? Certo. Agora vamos abrir o Sublime. Esse editor vocês estão livres, né, para escolher o que acharem melhor. Vamos clicar aqui, arrastar, soltar no Sublime. Beleza, tem nada ainda, né, no HTML. Então vamos começar aqui o código. Olha só que bacana. A gente abre a tag e ele já determina tudo aqui pra gente, ó. Ele já joga uma estrutura completa do HTML, né, das tags principais, tá? Bom, inicialmente então vamos colocar o nosso título, né? Página de teste de listas e formatação de textos, ok? Então, outro elemento que a gente viu lá na aula passada foi o elemento de títulos, não é? O H1. O H1 até o H6. Então a gente abre a tag H1 e fecha ela. Bom, o que a gente pode escrever aqui? Testes com listas, ok? Vamos dar um Ctrl S. Vamos lá na nossa pasta, programador web, né? 2 cliques, vai abrir com o Google Chrome. Vamos ver o que vai aparecer. Beleza, ó, testes com listas. Vou colocar grande aqui para vocês verem, tá? Bom, pessoal, então vamos fazer o nosso primeiro teste com uma lista não ordenada, tá? Primeira tag, o L, tá? Fecha a tag. Primeira tag, primeiro elemento da lista, né? LI, portanto, e fecha LI. Qual que é o primeiro elemento? Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos escrever mesmo, primeiro elemento da lista, ok? Vamos dar um Ctrl S, volta lá no Alt Tab, na página, F5 para atualizar, tá bom? Olha só, temos o primeiro elemento da lista, ok? Agora vamos fazer o segundo e o terceiro, tá bom? Segundo e o terceiro. Ctrl S, Alt Tab, para ver como é que tá. Beleza, primeiro elemento, segundo, terceiro. Agora nós vamos fazer uma inserção de lista ordenada, vamos supor aqui no primeiro link, tá? Aliás, no primeiro elemento da lista, tá bom? Vamos colocar OL, fecha OL, e aqui o primeiro, desculpe, LI de novo, né? Abre, fecha, primeiro elemento, primeiro subelemento, ok? Ctrl S, Alt Tab, aqui temos o nosso primeiro elemento, tá bom? E assim sucessivamente, tá? Segundo, terceiro, né? Ó, 1, 2, 3, tá bom? Olha, numa aplicação prática, né? O que nós podemos fazer? Nós podemos pensar que aqui vamos trabalhar na ideia de menu de site, né? Nós podemos colocar, por exemplo, homepage, né? Ou página inicial, né?
Aqui nós podemos colocar, por exemplo, vamos pensar que é um site de uma loja, né? Produtos, né? Ou categorias. Vamos pegar essa lista não ordenada que a gente criou, né? E colocar aqui, certo? E aqui é claro que a gente vai colocar condizente com o que é o nosso objetivo, né? Por exemplo, itens. Vamos supor que é uma loja que vende produtos tipo Americanas, né? Então vamos colocar o primeiro item, eletrônicos, né? Aqui vamos colocar cama, mesa e banho. Aqui vamos colocar eletrônicos, cama, mesa e banho para a sua casa, por exemplo, né? E aqui nós podemos colocar, por exemplo, um terceiro item, né? O item contato. Por exemplo, né? Isso é só um exemplo para vocês verem como é possível utilizar as listas ordenadas e não ordenadas, tá? Vamos dar um F5 aqui para ver como é que ficou, ó. Página inicial, produtos eletrônicos, tal, né? Como se fosse uma subcategoria aqui, ó, né? E por aí vai, pessoal. Então, posso ter... Agora vamos trabalhar o elemento, por exemplo, o H2, né? Aliás, eu vou pôr ele aqui, um pouco para baixo dos testes com listas, né? Para vocês verem, terem uma dimensão de tamanho, tá? Listas não ordenadas e listas ordenadas, tá bom? Ctrl S, volta lá, F5 e a gente tem o H2 aqui um pouquinho menor, tá? Talvez esteticamente, visualmente, seria melhor a gente colocar um H3, tá? Vamos ver como é que ele interpreta esse H3 aqui. Vamos fazer essa alteração. Ctrl S, Alt Tab, F5, tá? Ele ficou um pouquinho menor, ó, tá bom? Podemos colocar digamos, esse subtítulo sublinhado? Podemos. Então a gente abre uma tag U aqui e no finalzinho a gente fecha a tag U, tá? Ctrl S, ó, F5, tá aqui um H3 pra gente sublinhado, tá bom? Bom, vamos ver o que dá pra gente treinar agora, né? A parte prática. Uma questão. A gente pode colocar dentro do item de lista aqui um H1, um H3, um H2? Pode, tranquilo. Vamos ver aqui, por exemplo, esses eletrônicos. Vamos colocar um padrão H4 aqui. Vamos ver o que acontece, tá? Fecha o H4, tá? Vamos colocar em todos para não ficar esteticamente feio, né? Vamos ver como é que fica aqui. Ctrl S, Alt Tab e F5, tá? Ó, cama, mesa e banho. Dessa vez em H3, né? Em H4, subtítulo, né? Detalhe, pessoal, olha só, vocês estão vendo que tem um espaço um pouco maior aqui entre os itens. Vamos voltar o zoom aqui para 100%, só para vocês terem uma noção de como ficaria no browser, né, da pessoa. Olha só como é que ia ficar, tá vendo? E assim a gente pode usar também para estruturar textos, né, textos de sites de notícias, como eu falei para vocês, né, na aula anterior. Então vamos só pegar um exemplo aqui, né, no site do G1, por exemplo. Vamos ver o que tá rolando lá. Vamos pegar uma notícia, né, e transcrever ela aqui para o nosso site, né, nossos testes aqui. Vamos pegar só se fala de Covid, né, vamos pegar uma coisa mais leve aqui. Beneficiários do Bolsa, tal. Vamos para outra seção. Vamos acessar aqui, por exemplo, o UOL, né? Para ver o que a gente encontra.
no UOL. Vamos ver se tem outra coisa de economia, por exemplo, para a gente trabalhar o texto aqui. Vamos ver. O navegador não está ajudando. Vamos ver, está abrindo aqui. Vamos lá, economia. Item economia, tá? Tá muito lenta a internet. Talvez se deva a sobrecarga de trabalho, né, pessoal? Aliás, sobrecarga de uso, né? Todo mundo em casa hoje, que é feriado. Dia 11/6, né? Nossa, mas tá difícil a notícia, hein? Enquanto isso, pessoal, vamos fazendo outras coisas aqui. Então, agora eu acho que vai abrir. Vamos ver. Ó, redução de jornada e salário poderá ter prazo ampliado em 60 dias, tá? Vamos tentar colocar isso aqui no nosso código, tá bom? Vamos dar um Ctrl V aqui, tá? H1. E aqui nós, como que a gente começa um parágrafo? Tag P, tá? Tag P, ó. Então aqui a gente começa o governo, avalia, prorrogação, tal, tal, tal. Ctrl C, Ctrl V, tá? Veja mais, isso aqui não precisa. Segundo apontou o Estadão. Vamos ver até onde está isso aqui. Opa. É até grupo de estado. Beleza. Esse é o corpo, o inicial do corpo da notícia. Então eu quero trabalhar outro parágrafo, tá? Outro parágrafo. Vamos pegar só mais um para a gente fazer um teste aqui. E beleza. Aqui a gente tira. Vamos lá ver como é que ficou. Ctrl S, Alt Tab, né? E F5, tá? Reparem que aqui, ó, no título tá página de teste de listas e elementos de formatação, que era o efeito desejado que a gente queria, né? Podemos melhorar esse texto aqui, né? Colocar ele, por exemplo, justificado, tá? Aqui a gente coloca o parâmetro align, justify, certo? Parâmetro align, justify, certo? Ctrl S, Alt Tab, F5. Melhorou um pouquinho, né? A estética do nosso texto. Aqui saltou uma linha, né? Que é o parágrafo, o efeito desejado. E aqui seria o título da notícia, tá bom? Embaixo aqui, ó, entre esse título e o conteúdo mesmo da notícia, a gente pode colocar, por exemplo, né, algum texto aqui informando, por exemplo, publicado por fulano de tal. Vamos pensar que foi o José da Silva, ok? Em 11 de junho de 2020, ok? Esteticamente, vamos ver como é que fica esse conteúdo. Ó, ele está um pouquinho maior, então a gente poderia diminuir ele. Vamos ver vamos ver se a gente consegue, por exemplo, colocar um H6, tá? H6. Vamos ver como é que esse H6 vai se comportar aqui. Já colocou a tag. Ctrl S, F5. Ó, diminui um pouquinho, né? A gente pode tirar, vamos colocar em itálico, né? Vou colocar um barra I aqui, um I, fecha I, ok? Para ficar em itálico, ficar esteticamente um pouquinho mais bonitinho, né? Ó, publicado por José da Silva
em 11 de junho de 2020, né? Essa seria uma notícia aqui de um jornal, alguma coisa, né? É claro que no decorrer do curso vocês vão ver as possibilidades de colocar isso aqui de uma forma bonita, né? Ah, pessoal, e uma coisa que vocês podem fazer de teste, e a gente vai trabalhar isso agora nos próximos 15 minutos de aula, é colocar dentro do servidor de vocês, tá? Seja o Champ ou a outra opção que eu vou mostrar aqui, e testar pelo celular, né? Para ver como é que fica a diagramação, o layout, né? Enfim, uma série de coisas, como que seria exibido isso no celular para vocês. Dessa forma, o que vocês precisam fazer? Quando o servidor Apache está em execução no seu computador, o seu computador normalmente ele tem um IP, um endereço de IP, né? Normalmente ou ele está com um cabinho conectado, né, o computador de vocês, ou ele está na rede Wi-Fi. Então, como que vocês fazem para ver esse endereço de IP, né? Vocês vão dar um Windows R, tecla do Windows mais R, mais a tecla R, ou então vocês podem vir aqui no iniciar, né, seja o Windows 10 ou Windows 7, e digitar CMD, tá? CMD. Aí vai aparecer essa janelinha aqui que chama prompt de comando, tá? Vocês vão clicar nela, vai abrir essa telinha preta e vocês vão digitar o seguinte: ipconfig, tá? ipconfig, tudo junto, e vão dar enter, tá bom? Olha só, aqui eu tenho as minhas placas de rede, né? Tudo que tem no meu computador. Por exemplo, eu tenho um adaptador Wi-Fi aqui, mas ele não está conectado, tá? Porque eu deixo a conexão com privilégio aqui no cabo, né? Que é mais rápido, enfim. Então, como o meu está no cabo, eu venho aqui em adaptador Ethernet, tá bom? E aqui tem um dos parâmetros que se chama endereço IPv4. E é justamente esse endereço, tá, que vocês vão pegar, ó. Normalmente ele é 192.168.20.155. Então vocês vão vir aqui na URL e vão digitar 192.168.20.5, tá? É esse o... Não, 155, né? 155, ok? Vamos ver aonde ele vai me levar. HTTP, dois pontos. Bom, isso, pessoal, vocês vão fazer no celular de vocês, tá? Vocês vão abrir o navegador e vão digitar isso no celular de vocês, tá bom? Então, ó, 192.168.20.155, ele vai me levar pro servidor que eu optei aqui, né? Então, ele aparece a primeira página do Apache, tá bom? Aí é o seguinte, eu precisei fazer uma configuração, né? Porque deu conflito aqui, e quem optar por esse servidorzinho aqui, por essa opção, que também é muito fácil, né? Bem parecido com o Champ, vocês podem fazer essa configuração, que é para acessar na porta 8080, né? Então aqui eu coloco esse endereço de IP no celular, né? Coloco o barra e o nome das páginas ou pastas que vocês querem acessar, ok? Nesse caso aqui, deixa eu ver como é que está a minha pasta. Site. Eu coloquei uma página, aquela pasta que está na área de trabalho, programador web, né? Eu coloquei ela aqui no servidor como site, tá? Aí eu coloco /site na URL, dou um enter, tá bom? E aqui eu escolho a página que eu quero acessar, ok? Posso clicar aqui, olha só, teste aula 1, né? Quando a gente estava iniciando o curso, tem essa página lá. Então, para vocês fazerem o teste no celular, para ver como é que fica a questão de organização de conteúdo, basta fazer isso, tá? Vocês têm que estar conectados na mesma rede, né, no roteador de vocês, aí no caso, e pegar o IP do servidor, ou seja, o servidor computador que vocês estão fazendo o curso, desenvolvendo.
Quem quiser depois pode me procurar, né? A gente pode trocar uma ideia para ver como é que facilita o acesso aí para vocês, tá bom? Bom, seguindo aqui, o que mais que a gente tem para fazer de implementação? Elementos textuais, agora a gente vai trabalhar com os links, tá bom, pessoal? A gente vai trabalhar nessa primeira página, tá? Que a gente colocou e podemos fazer um link aqui logo após o nosso descrição da notícia, tá? Tipo aqui, quem publicou. Então, para a gente fazer um link, a criação de um link, a gente abre a tag A, tá? A. Vamos colocar já alguns parâmetros, né? O principal, um dos principais é o href, tá? Que é a referência de onde esse link vai. Fecha aqui, nunca esquecer de fechar, tá, pessoal? E aí a gente pode colocar um texto aqui dentro, ó. Por exemplo, clique aqui fora da tag link para ir para o site do UOL, ok? Então tá, aqui a gente coloca o endereço do UOL, tá? uol.com.br, tá bom, pessoal? Ctrl S, vamos lá ver como é que ficou. Aqui, F5, ó, apareceu aqui para nós, ó. Clique aqui para ir para o site do UOL. Ali embaixo, ó, vocês podem ver que ele passa, quando eu posiciono o mouse em cima do link, ele passa uma URL, né? Isso aqui está me indicando que não vai dar certo. Por quê? Porque como ele não está no servidor, né, hospedado para rodar como página de serviço na web, ele vai buscar localmente o nome desse uol.com.br, tá, pessoal? Então, o que eu uso para resolver isso aqui? Eu volto lá no meu código e coloco HTTP, que é um protocolo, né? Ó, HTTP // Ctrl S, vamos lá de novo, dá F5, né? Posiciono o mouse de novo e aí sim ele tá como uol.com.br, ok? Quando a gente clica nesse link, ele abre a página da UOL na mesma página, né? Que foi aquela questão da navegabilidade que eu falei com vocês, que é muito importante. Então vamos clicar no voltar, tá? Vamos clicar no voltar. Vamos lá e alterar o nosso link para abrir numa nova aba, tá bom? Qual o parâmetro que faz isso? O target. Target e o valor, blank, tá? Blank, Ctrl S, volta lá na página. Percebam o seguinte, quando a cor que ele tá um roxo meio escuro. Quando eu dou F5, já que eu alterei o conteúdo do link, né? Bom, não vai ser esse o caso, mas vamos fazer esse teste, já que a gente tocou no assunto. Vamos colocar aqui, por exemplo, o G1, g1.com.br, tá? Ctrl S, Alt Tab, ó, percebam, F5, ele ficou azul de novo, tá? Isso aqui é uma característica dos browsers que indicam os links que já foram visitados. Acho que vocês já perceberam algumas vezes aí navegando pela internet que alguns links, depois de clicado, eles ficam com essa cor. Isso é para facilitar, né? Para as pessoas já verem o que foi clicado. No próprio Google, quando você faz uma pesquisa, ele guarda essa informação também. Ele assinala com a cor roxa os links que já foram acessados, tá? Agora a gente vai testar como que vai ser o comportamento com o target blank, tá? Vamos clicar, ó, já abriu aqui uma segunda aba, tá? E isso aqui é importante por quê? Porque a gente não perde a gente não sai do site, né? Isso é importante para quem quer manter o cliente, manter o internauta na sua página, né? Então tem que tomar bastante cuidado na hora do desenvolvimento. Como eu falei que algumas pessoas que não são da área, que talvez não entendam muito, né? As pessoas simplesmente clicam, né?
E um hábito que todo mundo, assim, que entende um pouquinho mais de informática tem é o quê? Antes de clicar em um link, você pressiona a tecla Ctrl e ele vai abrir em outra aba. Não importa se aquele link tá para abrir na mesma janela, como estava no exemplo anterior. Se eu pressionar Ctrl, automaticamente ele vai abrir numa segunda aba, como a gente está mostrando aqui, tá? E se a gente apertar, pressionar, né, a tecla Shift, ele vai saltar, né? Ele vai abrir numa outra janela, tá? Nem não é numa outra aba, ele abre numa janela diferente. Isso é muito importante também, tá, pessoal? Vocês saberem. Vamos ver aqui por que esse negócio tá demorando assim. Vamos ver. Nossa, gente, o Google Chrome ele consome muita memória e fica travando, sabe? O computador é complicado. Bom, dando seguimento aqui, vamos ver o que mais a gente pode olhar. Lembrando, pessoal, o seguinte, olha só, eu posso marcar com comentários, e isso é uma boa prática, tá? De programação, link que acessa o site do G1, ok? Posso abrir e fechar um comentário aqui, e isso é muito importante para gente que está iniciando na área de programação. Por quê? Porque aí você sabe o que cada linha faz, né? Se você tiver dificuldade, você entra lá e vê o que está falando no comentário, tá bom? Só para vocês verem aqui, ó, o nosso, aquela hora, o Google, apertando o Shift, ele abriu em uma outra uma outra instância do browser, né? Uma nova janela, e não somente uma nova aba. Se eu quiser colocar, né? Às vezes eu errei, em vez de apertar Shift, eu queria ter apertado Ctrl, né? É só clicar aqui na aba, segurar, arrastar e soltar aqui, ó. Aí ela incorpora novamente na página que você está acessando, ok? Vamos fechar ela aqui e dar continuidade na nossa aula prática, tá bom, pessoal? Ctrl S, então, vamos ver o que mais a gente pode fazer. Certo, então a gente vai fazer agora, a gente já viu a questão da navegabilidade, tá? A gente vai fazer um exemplo de breadcrumb, tá bom? Vamos lá agora. Bom, alguns sites, pessoal, tem o link, aqueles links no final das notícias, né? Às vezes a pessoa quer colocar apenas uma introdução, mas tem interesse que a pessoa leia o artigo, a notícia completa, e ela coloca um link leia mais, tá? Basicamente, o que a gente tem que fazer? Olha só, a gente pode ir lá no final do texto, né? Aqui, por exemplo, e colocar um link, né? href, por exemplo, notícia completa.html, e aqui a gente fecha a tag A e aqui a gente coloca leia mais, 3 pontinhos, tá bom? E aí, pessoal, é o seguinte, aí vocês escolhem, né, o target aqui. Se ele fica em branco, né, não precisa colocar ele não é um parâmetro obrigatório. O que é obrigatório aqui é o href, tá bom? E aí vocês decidem se ele pode clicar e manter na mesma página, né, abrir a notícia completa na mesma página, ou se vocês querem abrir uma página secundária, tá bom? Aí vai depender do que o cliente de vocês quer, de qual a ideia de vocês de programação. E uma tag interessante é a title, tá? Que a gente trabalhou lá. Então a gente pode colocar uma descrição, né? Por exemplo, clique aqui para acessar a notícia completa, tá bom? E aí o que acontece? Então nós temos um leia mais que vai indicar para essa página, né? Que vai referenciar essa página e uma descrição, tá? Vamos ver como é que ficou lá. Ctrl S, Alt Tab, F5, ok? Aqui embaixo, ó, tem o leia mais.
Não sei se está dando para vocês verem aí na videoaula. Deixa eu fazer um ajuste aqui, tá? Para vocês verem com mais facilidade. Ctrl S, Alt Tab, F5, beleza. Olha só, leia mais, ele salta um balãozinho, né, que é a descrição. Clique aqui para acessar a notícia completa, tá bom? Isso é muito importante, né? A gente tem que se apegar aos detalhes, né, neste caso, para que a pessoa não fique perdida, né? Agora, o segundo exemplo, né? Vamos lá, vamos baixar ou ler um arquivo PDF, tá? Vamos, por exemplo, eu vou abrir aqui a pastinha no meu servidor para mostrar para vocês como que funciona essa questão, tá? Aqui eu já preparei um artigo PDF, tá? Para a gente trabalhar nele, né? Vai ser esse artigo, ó. Indústria 4.0, contribuições para o setor produtivo moderno, tá? Vamos trabalhar nele. Vou colocar a minha página programador web, vou fechar o Sublime aqui primeiro, tá? Vou pegar essa página, copiar. Essa pasta, pessoal, ela tá na área de trabalho, tá? E a gente vai colocar ela na pastinha do servidor, né? Ó, teste aula 5. Aqui já tem um servidor Apache rodando aqui por trás, rodando o PHP, né? Que faz as interpretações, enfim. Vamos abrir essa página no Sublime de novo para facilitar o nosso entendimento de código, né? E aí a gente pode fazer um link, né? Por exemplo, a gente pode colocar o link aqui falando assim, ó, baixe o abra, né? Abra o documento da notícia em PDF, em formato PDF. Suponhamos, né, que aquele documento seja a notícia em PDF. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer a mesma questão com vocês do target, tá? O target, por padrão, ele abre na mesma página quando vocês não colocam. E já que estamos na mesma pasta aqui dentro do servidor, né? Nós temos a teste aula, artigo PDF, né? Os dois arquivos estão na mesma pasta. Então, o que basta eu colocar? Basta eu colocar no href artigo.pdf, ok? Vamos lá ver como é que se comporta, tá? Ctrl S, Alt Tab, vamos lá para o nosso site, F5, tá? Ah, tá. Olha só, pessoal, aqui, ó, F5 não mudou nada, por quê? Porque eu ainda tô lendo o documento da pastinha do desktop, tá bom? Olha só, aqui desktop aqui, ó. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ler o documento que está no meu servidor, tá bom? 8080/site, ok? Vamos esperar ele abrir aqui. http localhost não vai, né? Tem que ser localhost, tá? Então, ó, estamos no site, ele tá rodando o PHP aqui por trás, o Apache, né? Como servidor. Nós vamos acessar o teste aula 5.html. Detalhe importantíssimo, olha só como que saiu a acentuação, né, já que ele está no servidor. Olha o tanto de coisa que ia ficar para o usuário ver, né? Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom para vocês. Olha só o tanto de caractere. Como que a gente resolve isso? Tag meta, tá? O char7. Então a gente vem aqui no read, depois do title ou antes, tanto faz, e coloca a tag meta. char7 UTF-8. Vamos lá ver como é que ficou? Ctrl S, Alt Tab, F5 e tudo corrigido, tá bom? Aqui vocês veem a importância da utilização do char7, tá? Na tag meta. Bom, aqui temos o link, então, do documento em PDF. Vamos ver como é que ele tá? Ó, lá embaixo, na URL, no canto inferior esquerdo, vocês veem a URL do link. Isso é importante,
Porque alguns links falam assim, clique aqui para baixar o programa, clique aqui para fazer isso ou aquilo, e tem um link completamente diferente, que simplesmente instala um vírus no seu computador e por aí vai. Então, olha só, vamos clicar aqui para abrir o documento. Ele fala que não existe esse documento. Por quê? Porque está como PHP lá no link. Vamos olhar se está PHP mesmo. Olha só, a gente colocou PHP, força do hábito, né? A gente tem que colocar a extensão do arquivo, PDF, ok? Ctrl S, Alt Tab, F5. Vamos voltar, ó, vamos clicar de novo, aliás, F5, né, para atualizar. Agora sim atualizou, artigo.pdf, e abrimos o artigo no browser, tá? No browser, olha só. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente provavelmente ia querer ler esse artigo ou baixar ele, né? Então vamos fazer o teste para ler ele numa nova aba. O que a gente faz? Apenas acrescentamos o target blank, tá bom? Blank. Acho que é assim, blank. Ctrl S, Alt Tab, F5 e clicou, outra aba, tá, pessoal? Artigo PDF carregado em outra aba. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com que esse link faça o download do PDF, tá? Então, a gente coloca apenas aqui o download e artigo.pdf, ok? Vamos ver o que acontece. F5 e, ó, aqui embaixo, ó, canto inferior esquerdo, ele abriu para nós fez o download, né, do artigo em PDF. Então fica aí para vocês a dica, né, em quais links a gente quer para abrir em outra página, enfim. Agora nós vamos para outro exemplo. Nossa aula já está quase acabando, tá? Vou colocar um exemplo. Na verdade, pessoal, eu vou fazer uma terceira videoaula para a gente trabalhar com calma, tá? Janelas pop-up, link âncora e breadcrumb, tá bom? Que é importante, a gente não pode passar isso em branco. Aí a gente vai fazer os exemplos aqui e depois a gente trata isso com calma, tá bom? E segue para outros conteúdos, tá bom? Então até a próxima aula.